Boa noite a todos. Dou por aberto os trabalhos de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Presidente, há um número legal. Peço à vereadora Maria Aparecida Ribeiro que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Trouxeram-lhe também criancinhas para que elas as tocasse. Vendo isto, os discípulos repreendiam. Jesus, porém, chamou e disse: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impensaes, porque reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber em seu o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de abril de 2021. Aos 26 dias do mês de abril de 2021, no Salão Nobre José Francisco Xavier, nesta cidade Comendador Levi Gasparian, realizou-se sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. O presidente deu por aberto os trabalhos, passando a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, na ausência do vereador Nilton Neide Oliveira, primeiro secretário, e na impossibilidade da vereadora Rosileia Gama, segunda secretária, realizar a leitura de documentos, o senhor presidente solicitou ao vereador Tiago Neide Paulo, segundo vice-presidente, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de moção número 02 de 2021. Em seguida, passou-se as pequenas comunicações. Como não haviam oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia matéria para ser apreciada na ordem do dia, o senhor presidente colocou a moção número 2 de 2021 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente adiantou que na próxima sessão ordinária seria apreciado o processo 19 de 2021, parecer prévio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contas de gestão do prefeito e ordenador de despesas no exercício de 2013. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Tiago Neide Paula, Tiago Federico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Leonardo Francisco e Hamilton Mendes Henrique, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, Comendador Levi Gasparian, 26 de abril de 2021. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Aprova as contas de gestão referente ao exercício de 2013. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de gestão referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Cláudio Manarino. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Justificativo. Trata o presente projeto de decreto legislativo do processo de prestação de contas de ordenador de despesa e responsável pela tesouraria relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do então prefeito, senhor Cláudio Manarino. O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio contrário à aprovação das contas de gestão do chefe do Poder Executivo do município de Comendador Levi Gasparian, senhor Cláudio Manarino, que atuou como ordenador de despesa da Prefeitura de Comendador Levi Gasparian no exercício de 2013, em face de irregularidades e impropriedades transcritas no referido parecer. Merece o ressalto pela primeira vez
merece ser ressaltado pela primeira vez, o Tribunal de Contas submeteu para apreciação da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian as contas do ordenador de despesa e responsável pela tesouraria, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário número 848-826, Distrito Federal. Oportunizado a manifestar, o senhor Cláudio Manarino protocolou defesa junto à Câmara Municipal, justificando cada uma das irregularidades e impropriedades apontadas no parecer do Tribunal de Contas do Estado, esclarecendo ainda que todas já foram devidamente sanadas nos termos a seguir. Irregularidade número 1. Ausência de demonstrativos contábeis, balanços e demonstrativos que evidenciem de forma legível a execução orçamentária, financeira, patrimonial da Prefeitura Municipal, com fulcro no artigo 4º da deliberação do Tribunal de Contas, número 200 de 96, na data base de 31/12/2013, excluindo as contas relativas à escrituração dos recursos geridos pela Câmara Municipal. Determinação número 1. Encaminhe nas próximas prestações de contas demonstrativos contábeis, balanços demonstrativos que evidenciem de forma legível a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal, conforme previsto na deliberação desta Corte de Contas. A presente irregularidade foi o motivo, de fato, pelo qual o Tribunal de Contas posicionou pela reprovação das contas, pois, como certamente já constatado por Vossas Excelências, tal documentação foi solicitada por 2 vezes ao município, e os meus assessores responsáveis da época ignoraram o pedido do Tribunal de Contas. Ressalta-se que agora, em sede de recurso de reconsideração, providenciei o envio de tais documentos, de forma a demonstrar que não há qualquer irregularidade com as referidas contas. Documento em anexo. Irregularidade número 2. Quanto à não observância dos artigos 32 e 33 da Lei Complementar Federal número 141 de 2012, no caso específico do Fundo Municipal de Saúde, em vista da ausência de segregação de escrituração contábil relativa à gestão dos recursos com ação e serviços públicos de saúde. Determinação número 2. Observar a necessária segregação de escrituração contábil relativa à gestão dos recursos com ações e serviços públicos de saúde, conforme artigo 32 e 33 da Lei Complementar número 141 de 2012. Irregularidade número 3. Quanto à ausência de segregação contábil dos demais fundos especiais do município, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do Meio Ambiente, em desacordo com o disposto no artigo 50, inciso 1 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Determinação número 3. Observar a necessária segregação contábil dos demais fundos especiais do município, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, de acordo com o disposto no artigo 50, inciso 1 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. No que se refere às irregularidades 2 e 3, em suma, o Tribunal de Contas pontuou que o município deveria providenciar uma contabilidade específica, separada, segregada, para os fundos de saúde, assistência social, dos direitos da criança e do adolescente e Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ocorre que, na ocasião, o sistema contábil contratado pelo município somente permitia a contabilização de todas as unidades de forma concentrada, cadastrada em nome de Prefeitura Municipal. Portanto, tivemos que licitar um novo sistema no ano de 2014, e o problema foi totalmente resolvido no ano de 2015, sem que tenha resultado em qualquer prejuízo ao erário municipal. Impropriedade número 1. Ausência do demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período, pagos ou não, modelo número 3, conforme exigência do artigo 4º, inciso 14 da deliberação TCE-RJ número 200 de 96. Determinação número 1. Encaminhe nas próximas prestações de contas os documentos previstos na deliberação desta Corte. Todos os demonstrativos não foram enviados à época, como já esclarecido. Agora foram devidamente encaminhados ao Tribunal de Contas através de recurso de reconsideração. No que se refere à demonstrativa em questão, é importante frisar que no ano de 2013 o município não teve nenhum gasto a título de subvenção ou auxílio a entidades. Impropriedade número 2.
ausência da demonstração das alterações orçamentárias que contemple a mutação vinculadas ao Executivo Municipal, conforme a exigência do artigo 4º, inciso 5º da deliberação TCE-RJ número 296. Determinação número 2. Encaminhe nas próximas prestações de contas os documentos previstos na deliberação desta Corte de Contas. Demonstrativo das alterações orçamentárias também foi encaminhado no recurso de reconsideração, ora disponibilizado em anexo para o conhecimento de vossas senhorias. Impropriedade número 3. Ausência do relatório do órgão de controle interno com manifestação a respeito da conformidade das contas dos responsáveis pelas despesas, ordenador e pelos serviços de tesouraria, o qual deverá ser subscrito por responsável técnico habilitado contabilista registrado no Conselho Regional pertinente, conforme o disposto no inciso 23, artigo 4º da deliberação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, número 296. Determinação número 3. Encaminhe nas próximas prestações de contas os documentos previstos na deliberação desta Corte de Contas. Trata-se de ato personalíssimo de responsabilidade do controlador à época. De fato, o referido documento não foi localizado nos arquivos do município. Entretanto, por ser uma mera impropriedade, o Tribunal de Contas do Estado determinou o envio do relatório nas futuras prestações de contas, não sendo causa para a desaprovação das contas do ordenador do exercício de 2013. Impropriedade número 4. Ausência de certificado de auditoria com indicação expressa acerca da conformidade das contas do responsável pelos serviços de tesouraria, conforme disposto no inciso 23, artigo 4º da deliberação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, número 296. Determinação número 4. Faça constar nas próximas prestações de contas um certificado de auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis, conforme previsto no anexo 2 da deliberação do Tribunal de Contas RJ, número 277, de 2017. Novamente, trata-se de ato personalíssimo que deveria ter sido praticado pelo controlador à época, porém, de fato, o referido documento não foi localizado nos arquivos do município. Assim, como na impropriedade anterior, o Tribunal de Contas do Estado determinou o envio nas futuras prestações de contas, não sendo causa para a desaprovação das contas do ordenador do exercício de 2013. Por outro lado, é de suma importância que vossas senhorias percebam que o TCE julgou regulares as contas da tesouraria do exercício 2013. Vejam o que consta do parecer do relator. Alinho-me ainda à sugestão do zeloso corpo instrutivo quanto ao julgamento pela regularidade das contas da senhora Tatiana Peck Sobrinho, responsável pela tesouraria no período de 4/4/2013 a 31/12/2013, dando-lhe quitação plena. Assim, não há dúvida que o posicionamento pela reprovação emitido pelo Tribunal de Contas não está vinculado a qualquer dano ao erário ou descumprimento de metas ou índices de aplicação de recursos, sendo o real motivo exclusivamente o fato de não terem sido encaminhados documentos e informações banais por determinados servidores à época. Desta forma, considerando que as irregularidades e impropriedades que embasaram o parecer prévio do Tribunal de Contas foram devidamente sanadas, bem como os documentos não enviados à época pelo controlador já foram encaminhados à Corte de Contas através de recurso de reconsideração, sem que tenha qualquer apontamento de dano ao município, documentação essa também disponibilizada à Câmara. Assim, por entender que os argumentos apresentados a título de defesa são esclarecedores e suficientes e satisfatórios, a Comissão de Finanças e Orçamento decidiu pela aprovação das contas de gestão do chefe do Poder Executivo do município de Comendador Levi Gasparian, Sr. Cláudio Manarino, que atuou como ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Comendador Levi Gasparian no exercício de 2013. Comendador Levi Gasparian, 28 de abril de 2021, Tiago Federico Maia, presidente. Sérgio Nepomuceno de Souza, vice-presidente. Maria Aparecida Ribeiro, membro. Lido o parecer, coloco em discussão. Presidente. Uma parte ao vereador Newton. Gostaria aqui de esclarecer aos pares, né? Apesar da gente não puxando a orelha, mas se a gente pedir com certa regularidade que viesse alguém da prefeitura que fizesse a devida defesa referente aos itens que aqui foram lidos,
Então, só voltando aqui, para a gente consertar, não havendo oradores inscritos, eu passo a ordem do dia e coloco o parecer em discussão. Projeto de Decreto Legislativo 05/2021. Não, é só uma comissão, só de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 19 de 2021, processo número 19 de 2021, relatório. Projeto de Decreto Legislativo número 05 de 2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas de gestão referente ao exercício de 2013. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprovo o seu envio para apreciação do douto plenário. Comendador Levi Gasparian, 28 de abril de 2021. Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto da relatora, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 28 de abril de 2021, Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente, Tiago Federico Maia, membro. Coloco o parecer em discussão. Uma parte, presidente. Uma parte ao vereador Nilton. Dando continuidade, e como a gente está votando aqui o parecer, e de repente, que se a gente seja coerente, como eu tinha dito, a gente já havia pedido, de repente, que viesse à casa alguém que pudesse esclarecer por parte do Executivo, né, porque a gente, de repente, não falasse sozinho, que a gente tem as nossas convicções, mas é sempre bom ouvir a outra parte, dando a ela o benefício da defesa e do contraditório, né, que, no caso, a prestação de conta veio com parecer contrário. Existem 3 irregularidades, né, apontadas no parecer, e eu aqui não estou falando como defensor, mas estou aqui defendendo o meu ponto de vista, e nesse ponto peço aos pares que, caso também entendam, que votem de acordo com as suas convicções, mas eu já de pronto já digo que vou votar a favor do parecer da comissão, né, e, consequentemente, do projeto de decreto legislativo, por alguns pontos. Muitos aqui sabem, a maioria, ou todos, sabem que fui controlador do município e a gente entende um pouco, a gente não pode dizer que a gente entende tudo. Mas, como eu tinha dito, são 3 irregularidades e algumas impropriedades, que as impropriedades aqui eu não vou entrar nem no mérito, porque entendo que as impropriedades, elas não, apesar de serem erros, elas não são erros que sujeitam à rejeição de contas em nenhum âmbito, nem na prestação de contas de ordenador de despesa, como de prestação de conta regular. Então, não entendo que isso não macula a prestação de contas, isso não traz um prejuízo ao erário. O que poderia ser discutido se houve um dano, se houve um erro, que, consequentemente, traria a rejeição das contas, e aí eu votaria contra, se essas irregularidades elas fossem irregularidades que trouxessem prejuízo à prestação de conta ou que trouxesse prejuízo ao erário, que são 2 coisas totalmente distintas. Aquelas que trazem prejuízo ao erário é que ele traz um prejuízo de valor ao município, isso traz um dano insanável. Agora, quanto uma irregularidade que pode, de repente, macular a prestação de contas, é um dado errado, uma informação que não condiz com a realidade, um dado inverídico que, de repente, o Tribunal de Contas, porventura, possa apresentar ou apurar. Então, assim, as 3 irregularidades, uma é a não apresentação de balanço patrimonial, que isso já foi aprovado, inclusive, na prestação de contas de 2013, foram apresentados os balanços patrimoniais, então o próprio Tribunal de Contas poderia pegar prova emprestada de outro processo para poder dar base a esse. E, pelo que eu vejo, a não aceitação dos demonstrativos foi só pelo simples fato de uma não leitura do que uma não apresentação. Às vezes, um demonstrativo que vai com uma linha ilegível, eles pedem outro e, de repente, no caso aqui, cabe muito mais uma sanção ao servidor que deixou de fazê-lo, né, de quando intimado a apresentar
um novo demonstrativo e não apresentou, mas os demonstrativos foram apresentados. Isso não quer dizer que isso macule de forma a gente julgar irregularmente a prestação de contas do prefeito, e à época também o era. Sobre também as escriturações da Câmara, né, que são essas demonstrações. Inclusive, acredito que também houve um erro ou uma irregularidade referente à prestação de contas nossa aqui da Câmara, né, que não convém a gente entrar no mérito agora, mas também não acredito, como já disse no passado, que a gente não deve julgar, eu pelo menos não o faria, julgar o prefeito por uma irregularidade que foi, de certa forma, possa ter advindo da Câmara Municipal. Então, a regularidade número 2 é a questão da segregação de contas. Isso é simplesmente quando a gente tem que separar uma conta contábil, quero separar uma conta da saúde básica de um outro elemento de despesa. Então, assim, na verdade, a despesa ela foi feita, ela foi contabilizada e, de repente, não foi contabilizada da forma como o tribunal queria. Mas isso não quer dizer que aquela despesa ela é irregular e que a gente deveria votar contra essa prestação de contas pelo esse simples fato. Acredito que deveria o Tribunal de Contas apresentar outros fatos que subsidiariam a nossa não aprovação. E, nesse caso específico, eu não vejo nenhuma manifestação do Tribunal de Contas dizendo que houve uma irregularidade apontada, feita pelo então prefeito, que me fizesse votar contra essa irregularidade e, consequentemente, a prestação de conta dele. E a regularidade número 3 seria, da mesma forma, a não segregação dos outros fundos. Entendo eu, tá, que essas irregularidades nessa prestação de 2013, isso não quer dizer que em outras prestações de contas, se vierem outras irregularidades que eu entender que isso trouxe prejuízo ao município, que trouxe prejuízo ao cidadão de Levi Gasparian, eu certamente votarei contra. Nesse caso aqui, eu acredito que foi muito mais uma questão de zelo do Tribunal de Contas, né, em dizer que não foram apresentados da forma que ele gostaria que fossem apresentados, do que simplesmente ter entrado no mérito das contas e ter dito, olha, existiam irregularidades aqui, inclusive de fraude, nem suposta fraude ou supostas irregularidades que poderiam trazer prejuízo ao município. Não vejo isso nessa prestação de contas e analisei ela, inclusive, no site do Tribunal de Contas, não ouvi nenhuma irregularidade que consubstanciasse o meu voto contrário à prestação de contas. Não estou discutindo aqui se a gente gosta ou não, nem a questão política, que é uma questão simplesmente técnica. Que esse parecer, essa prestação de contas de ordenador de despesa, ela é meramente, e muito importante, ela é técnica. Mas na técnica que eu não vejo nada que venha me trazer a certeza de um voto contrário a essa prestação de conta, e por isso sou a favor. Peço até desculpa de ter sido um pouco prolixo, mas a gente, de repente, para explicar de uma forma mais não técnica, a gente às vezes tenta argumentar. O senhor me dá uma parte, senhor presidente? Uma parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Eu fiquei muito satisfeita com a explicação do nobre colega, por ser também representante desta casa e por ter participado também dessa gestão do prefeito, então, em 2013. Porque, como o senhor bem disse, eu também havia dito para o Wernerson, que, tecnicamente, eu não teria condição de discutir, de fundamentar. E o senhor foi muito preciso nessas palavras, que eu acho que fez todos nós entender realmente o conteúdo desta matéria, com as suas palavras simples, diretas e objetivas, porque aquilo que se escreve tecnicamente, eu acho que aqui poucos de nós temos condição de discutir profundamente, de argumentar. Então, eu agradeço muito esta sua palavra, este apoio, porque isso aí significa apoio para nós todos, é nos dar a certeza de que nós estamos no caminho certo. Pela sua experiência lá dentro dos trabalhos do Executivo ao longo dos anos. Então, eu fico muito satisfeita e já havia conversado com o presidente, havia conversado com o representante aqui do chefe do Executivo, e a minha decisão, com certeza, é votar a favor. Quero também
uma parte, né? E agradecer nosso amigo Wellerson, que muito bem fez a defesa e nos deu uma condição legal até para entender a questão das irregularidades, né, e impropriedades. E o nosso amigo Nilton, por ter passado também pelo Executivo, de entender e saber e mostrar também que, por mais que seja político, né, o nosso voto, a gente tem que entender aquilo que nós estamos votando realmente. Não há mais quem queira falar a respeito, eu coloco o parecer em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Então, agora eu vou colocar... o projeto de decreto legislativo número 05 de 2021 em apreciação. Não há quem queira falar a respeito, eu vou colocar em votação e a votação tem que ser nominal. Então, eu começo pelo nosso amigo Hamilton Mendes. Seu voto? Senhor presidente, voto favorável. Nosso amigo Leonardo. Favorável. Vereador Sérgio Nepomuceno. Favorável, presidente. O vereador Tiago Maia. Favorável, presidente. Vereadora Rosileia Gama. Meu voto é a favor. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Nilton Ney. Meu voto é favorável, presidente. Vereador Tiago Boy. Meu voto é favorável, presidente. Sei que o presidente não vota, mas se assim fosse, o meu voto é favorável ao projeto. Aprovado o projeto de decreto legislativo por unanimidade. Então, como não há mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos.